Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 37 ao 41. Atos 2, do 37 ao 41. Amém, irmãos? Amém. O texto bíblico diz assim: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós e para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com mais outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Amém, irmãos? Feche os teus olhos por um instante. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela sua palavra e pedimos que o teu Espírito Santo tenha misericórdia de nós. Te agradecemos por esse momento de louvor, de quebrantamento, de contrição. Que a presença do Senhor continue conosco agora, em nome de Jesus, para ouvirmos a sua voz e para recebermos de bom grado a palavra de Deus, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, eu gostaria de falar com os irmãos sobre a mensagem da salvação. Quando o apóstolo Pedro, nesse episódio aqui, nós vimos, ouve desses homens, né? Ele diz aí no primeiro versículo que nós lemos, que os homens, depois de ouvirem uma pregação, disseram: o que faremos, irmãos? Aqui o contexto é que eles estavam reunidos em Jerusalém, a igreja de Deus. Jesus tinha acabado de morrer e ressuscitar. E ele, antes de ressuscitar, tinha dito que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos. Está registrado lá no Evangelho de Lucas. Obrigado, irmão. E eles então ficaram em Jerusalém. E ali, no mesmo lugar, diz o texto, no começo do capítulo 2, ficaram aguardando a promessa, e o Espírito Santo de Deus veio, conforme também a promessa de Atos capítulo 1, verso 8, quando ele diz que ao descer sobre eles o Espírito Santo, eles seriam testemunhas. Ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. E eles criam nessa promessa e eles ficaram ali. E o texto então diz que, reunidos naquele dia, está registrado no capítulo 2, a igreja em Jerusalém, o Espírito Santo tomou o ambiente onde eles estavam. E a promessa foi cumprida, a promessa de Jesus, de que eles seriam revestidos do poder de Deus. O poder de Deus veio sobre a igreja, e na evidência de eles falarem em línguas estranhas, em outras línguas, e a unção, o poder, a presença de Deus foi forte naquele lugar, e a igreja foi revestida do poder do Espírito Santo, e o dom de Deus foi manifestado nos crentes naquele lugar. Amém, irmãos? A glória de Deus. E os povos e as pessoas que estavam do lado de fora começaram a ouvir falando em línguas estranhas, outros na sua própria língua, e reconhecendo a sua língua nativa, gente de todas as nações, ouvindo eles falando na sua própria língua nativa. E alguns acharam que eram loucos, outros não entendiam o que estava acontecendo, e alguns pensavam que eles estavam bêbados. E então diz o texto que Pedro se levantou e disse: eles não estão bêbados, ainda é a terceira hora do dia, que correspondia
às 9 horas da manhã. O que está acontecendo aqui é o que foi predito pelo profeta Joel. E então Pedro começa o seu discurso, o seu sermão, uma pregação poderosa. E essa pregação poderosa, irmãos, foi que resultou no trecho em que nós lemos, em que aqueles homens disseram então: que faremos à vista disso que você acabou de pregar? Um arrependimento tomou conta daqueles homens e eles disseram: o que faremos, irmãos? E eles então, constrangidos e arrependidos, ouviram a solução. E Pedro disse: arrependam-se cada um dos seus pecados, sejam batizados no nome do Senhor Jesus, e vocês serão salvos. E naquele dia, conforme nós lemos, foram acrescentados à igreja de Deus quase 3.000 almas que se converteram por aquela pregação. Foi uma pregação poderosa, não foi uma palavra qualquer, foi uma palavra de poder, foi uma mensagem de salvação. E eu queria compartilhar com os irmãos qual é o conteúdo dessa mensagem, para que eu e você também possamos ser boca de Deus, assim como Pedro foi, na vida das pessoas. Queria que você percebesse comigo algumas coisas que diz respeito ao conteúdo dessa palavra de poder, para que nós não fiquemos perdendo tempo com assuntos que não são relevantes, mesmo assuntos bíblicos, mas que não são primordiais para as pessoas que precisam da salvação. Queria que eu e você prestasse atenção essa noite, o que foi que Pedro disse, naquele instante, aquela pregação, que quase 3.000 pessoas se converteram. Que mensagem é essa? Qual é o conteúdo dessa mensagem? Qual é a essência dessa mensagem? Para que quando eu e você formos instados pelo Espírito Santo a falar aos homens, possamos não ficar gaguejando, com medo, receosos, sem saber o que dizer, não sabendo expressar, mas confiantes do Espírito Santo, possamos dizer exatamente o que Deus quer que nós digamos, e a exemplo do apóstolo Pedro, possamos ministrar sobre a vida das pessoas uma palavra de poder, uma palavra de transformação, uma palavra de vida, uma palavra de mudança, uma palavra que faça com que as pessoas façam essa mesma indagação. Agora, diante disso que você me disse, o que eu vou fazer? Que as pessoas possam ficar uma pulga atrás da orelha, a saber que eles precisam de arrependimento e precisam que Deus perdoe-lhes os pecados. O que falta muitas vezes, irmãos, nessa geração é exatamente isso. É uma geração que não se arrepende, uma geração de coração endurecido, e nós precisamos, irmãos, estarmos munidos de toda a ferramenta de Deus para amolecer os corações no poder do Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, para que as pessoas possam se converter a Cristo Jesus. E eu queria então perceber com os irmãos o primeiro conteúdo da mensagem de Pedro àqueles homens. O primeiro conteúdo é que essa mensagem da salvação contém resposta ao mundo acerca dos acontecimentos atuais. Irmãos, a mensagem da salvação, ela é uma resposta ao mundo acerca dos acontecimentos atuais. Veja comigo o verso 15 de Atos capítulo 2 aí, em diante, do verso 15 ao 21, o apóstolo Pedro, então, explica para aqueles homens o que está acontecendo. Ele diz aí no verso 15: esses homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Veja, o apóstolo Pedro explicando para eles o que estava acontecendo. E ele continua dizendo: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade, e os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, nuvem de fumaça. O sol se transformará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, irmãos? A mensagem da salvação é aquela em que nós situamos as pessoas a respeito das coisas que estão acontecendo.
Eles não sabiam, não estavam entendendo o que significava aquilo que estava acontecendo. Aqueles homens falando em línguas estranhas, aquele mover todo ali, e eles do lado de fora sem compreender o que estava acontecendo. Então Pedro mostra para eles que isso é cumprimento da profecia que está registrada no profeta Joel. Ele mostra para eles que o que estava acontecendo ali estava predito nas Escrituras. É o que eu e você precisamos fazer. Ele mostra para aqueles homens que aquilo não é novidade, que aquilo não é uma coisa inesperada, que aquilo era uma coisa aguardada, agendada por Deus nos céus, para que os homens na terra pudessem viver. Aquilo que estava acontecendo era algo que foi preparado por Deus para aqueles homens. Foi Deus quem organizou tudo aquilo e havia predito que isso ia acontecer. E então Pedro, ciente disso, demonstra àqueles homens que já estava por acontecer aquilo. E da mesma maneira, eu e você, irmãos, precisamos, na mensagem da salvação, mostrar aos homens que tudo o que nos acontece ao redor não é novidade, não é algo que chame a nossa atenção, no sentido de que fomos pegos de surpresa. Nós temos que mostrar aos homens resposta, porque a mensagem da salvação é uma resposta ao mundo acerca dos acontecimentos atuais. Como por exemplo, quando alguém diz assim: onde está Deus quando tem tanta gente morrendo de fome lá na Venezuela, em outros países da América do Sul e Central, lá na África, milhões de pessoas que passam fome, em alguns lugares áridos aqui do Brasil, sertão. E a nossa resposta está lá, em Mateus capítulo 24, versos 6 e 7, quando ele diz que nos últimos dias haveria fome. E quando você ouvir falar de fome em vários lugares, é porque está próximo o tempo do fim. Nós damos resposta ao mundo acerca das coisas que estão acontecendo. As pessoas não sabem por que as guerras não acabam, e de repente começa uma nova, e agora está se acirrando de novo Israel e Palestina. E você liga o noticiário e você vê que há um embate ali, gente morrendo. E Jesus diz nesse mesmo texto, Mateus 24, versos 6 e 7, que quando você ouvir falar de guerras e rumores de guerras, é porque está próximo o fim. Nós temos a resposta. E quando as pessoas ficam duvidosas e questionando o porquê dessa pandemia, e nós estamos num momento terrível de pandemia, é um vírus, a pandemia porque já tomou o mundo inteiro, é uma pandemia porque em todos os países praticamente são contados mortos, e nós estamos ainda no meio dessa pandemia. E isso afetou todos os lugares, e todos têm que usar máscara, e todos têm que respeitar um certo distanciamento, todos têm que usar álcool em gel, e fecha comércio, e abre comércio, e nós estamos numa agenda que nós não esperávamos, talvez sequer pensamos um dia que isso viesse a acontecer. Mas os crentes não são pegos de surpresa, porque Jesus disse que quando viesse pestes ao mundo, é porque estava próximo o fim e a sua vinda. Nós não somos pegos de surpresa. Irmãos, a mensagem da salvação é uma mensagem que nós damos resposta ao mundo acerca das coisas que estão acontecendo, e não para desesperar as pessoas, não para amedrontá-las, não para dizer que nós sabemos o que elas não sabem, como se fôssemos soberbos, mas para que as pessoas possam compreender que a palavra de Deus tem descrita em cada página desse livro sagrado tudo o que há de acontecer, e nós então podemos ler e nos preparar e saber que no dia que o Senhor Jesus bater as portas para buscar a sua igreja, nós estaremos prontos para esse glorioso e grande dia, e nós estaremos com o Senhor nos ares, e nós não queremos ir sozinhos, e nós queremos levar os nossos familiares, e nós oramos por eles, e nós queremos que essa mensagem da salvação venha alcançar seus corações, e que a palavra de Deus possa incomodar, mudar, transformar, trazer novidade de vida para muitas pessoas que ainda estão aprisionadas no pecado, que ainda estão destinadas ao inferno, mas Deus tem uma palavra de vida eterna a muitos desses, e quer usar a mim e a você na mensagem da salvação para a glória de Deus. Deus quer fazer de mim e de você boca de Deus a trazer a mensagem da salvação.
falar das coisas eternas, a situar as pessoas dos acontecimentos. Tudo que está acontecendo está já desenhado por Deus para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas não somente isso, irmãos. A mensagem da salvação também é um alerta sobre a nossa culpa na crucificação de Jesus. Veja o verso 22 e 23 aí de Atos 2. Verso 22 e 23 diz assim: Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus, diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. A este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Olha o que ele está dizendo aqui, para esses homens. Vocês mataram Jesus. Vocês crucificaram Jesus. Vocês que lançaram Jesus lá na cruz e mataram o Mestre. E lá em Isaías 53, irmãos, ele vai nos mostrar de forma profética que a culpa pela crucificação de Jesus é nossa. E a mensagem da salvação é trazer esse peso aos ombros dos homens. Eles precisam saber que Jesus não morreu em vão. Que Jesus morreu e alguém é culpado por isso. Veja o que diz lá em Isaías 53, abre a sua Bíblia comigo e veja no verso 3 em diante o que o profeta Isaías fala acerca disso. E ele diz ali sobre esse ponto da mensagem da salvação, que ela é um alerta sobre a nossa culpa na crucificação de Jesus. E o verso 3 então de Isaías 53 diz assim, irmãos, que ele era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido, veja esse versículo, irmãos. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. E ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Olha o que ele ainda diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? Veja, Jesus, ele foi crucificado, foi morto, foi esmagado, foi ferido por minha culpa e por sua culpa, por minha causa e por sua causa. Eu queria que você guardasse essas duas verdades. Primeira, que Jesus foi morto por nossa causa. Ele foi morto por nossa causa, por causa dos pecados, por causa das nossas transgressões, de todos os homens, desde antes de Jesus, aqueles que estavam no mesmo período que Jesus, e todos que viriam posteriormente. Jesus morreu por conta deles, por causa deles. E a segunda afirmação que eu gostaria que você guardasse é que Jesus foi morto em nosso lugar. Porque diz o texto aí, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ao invés de nós sermos castigados, ele foi castigado em nosso lugar. E a mensagem da salvação, irmãos, é uma mensagem de alerta ao mundo acerca da culpa que há sobre os homens por causa da crucificação de Jesus. Ele morreu na cruz por nossa culpa, ele morreu na cruz por nossa causa, ele morreu na cruz
para salvar a mim e a você. Ele morreu na cruz no nosso lugar. Era para nós estarmos ali, era para nós estarmos sofrendo. Esse castigo era nosso, esse castigo era para que viesse sobre os nossos lombos. Nós deveríamos estar naquele lugar e não Jesus, eu e você, pagando pelos nossos pecados, e ainda assim nós não pagaríamos, porque o nosso sangue não é inocente. Por isso, aprove a Deus, como diz o texto em Isaías 53, esmagar Jesus, fazer morrê-lo. Aprove a Deus que Jesus fosse crucificado e sofresse tudo o que ele sofreu, para que eu e você pudéssemos ter vida, e como ele diz lá em João 10, e vida com abundância. Amém, irmãos? Nós somos salvos porque ele pagou o preço. Nós somos salvos pela graça, que a nós é de graça, mas custou o sangue de Jesus a Deus. Para nós é um dom gratuito, como diz lá em Efésios 2. Mas a Deus custou ver o seu único filho sendo moído e esmagado na cruz do Calvário. Os homens precisam saber que foi por causa deles que Jesus morreu na cruz. As pessoas estão aí pensando que Jesus é apenas uma religião, que elas não têm nada a ver com isso, que Jesus ter morrido na cruz não é um fato importante, que elas não se importam com isso e não tem nada a ver com isso. Mas foi por causa delas que Jesus morreu. E nós precisamos anunciar essa mensagem aos homens e pesar sobre os seus ombros a responsabilidade dos seus pecados, porque ele trouxe sobre si as transgressões da humanidade e a culpa dos homens, para que nós pudéssemos ser perdoados e sermos salvos hoje em Cristo Jesus. Mas Jesus não só morreu, irmãos. Por isso eu gostaria que você percebesse uma terceira característica dessa mensagem da salvação de Pedro. A mensagem da salvação contém a alegria e esperança na ressurreição de Jesus. Alegria e esperança na ressurreição de Jesus. Veja o verso 24 em diante, o que ele diz aí. Ele diz assim: porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte. Olha só, Jesus morreu na cruz, Jesus sofreu na cruz, mas o verso 24 fala assim: porém, e esse porém é muito forte, porque ele diz aí: porém Deus o ressuscitou. Deus o ressuscitou. Jesus não só morreu, Jesus não só sofreu, Jesus não só padeceu, mas Deus o ressuscitou para a glória do seu próprio nome. E ele diz então, irmãos, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte. Olha o que ele fala: porque não era possível que fosse retido por ela. A morte aqui foi vencida por Jesus. Jesus venceu a morte. Não era possível que a morte retesse Jesus no sepulcro. A morte não tinha poder para fazer com que aquela pedra ali no seu sepulcro ficasse firme. A morte não conseguiu segurar Jesus, preso àquele pano que ele estava envolto. A morte não conseguiu fazer decompor o seu corpo, porque ele foi guardado e o seu corpo foi protegido. O seu santo, como diz o profeta Davi, não viu a corrupção. A morte não pôde ter poder sobre Jesus, no seu físico, mesmo no seu corpo. A morte não conseguiu segurá-lo ali, algemá-lo ali. A morte não teve poder sobre Jesus. Quando chegou a hora de Deus, o terceiro dia, o domingo pela manhã, que talvez alguns ainda já estavam totalmente sem esperança, e os crentes não sabiam o que havia de acontecer, Jesus, ele venceu a morte, despertou naquela sepultura, e ele abriu aquela pedra de dentro para fora. E quando a Maria e outras mulheres foram procurar Jesus, ele não estava mais lá. E quando Pedro foi buscar, conhecer se Jesus estava ali, ele não estava mais ali. E eles procuraram saber onde Jesus estava. E o jardineiro disse: o anjo do Senhor falou: não procure ele dentre os mortos, porque ele não está aqui, mas já ressuscitou. Ele não está mais entre os mortos, mas ele está entre os vivos, porque a morte não pôde segurar Jesus.
Ele venceu a morte. Como Paulo diz, onde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno, o seu aguilhão? Jesus venceu a morte e nós venceremos também. E ele diz ainda no verso 27, irmãos. Aliás, vou continuar lendo, ele diz no verso 25. Porque Davi fala a respeito dele dizendo: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Palavra profética de Davi. Verso 26, Davi dizendo: por isso o meu coração se alegra, e a minha língua exulta. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque, diz o verso 27, não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ele diz aqui, a vitória de Jesus sobre a morte, a ressurreição de Jesus, irmãos, traz alegria ao coração dos homens, porque nós descobrimos que não é o fim das coisas. Saber que Jesus ressuscitou deve trazer alegria ao coração dos homens, na descoberta de que a morte não é o fim. Como isso é forte, né? Fico pensando, os homens sem esperança, que pensam que depois da última pá de terra num caixão e acabou tudo. Que desespero, que miséria de coração e mente, que dor terrível seria isso, de nos despedirmos eternamente das pessoas. Mas nós não somos afligidos como esses homens sem esperança, irmãos, e nós precisamos anunciar-lhes essa mensagem da salvação que contém esse assunto, esse tema, para que elas também tenham a mesma alegria que nós, de saber, irmãos, que a morte não é o fim, mas é o novo início, ainda é o começo da eternidade, e nós estaremos com Jesus. Diz a palavra de Deus lá em Apocalipse que lá não haverá lágrimas, nem dores, nem enfermidades, nem morte e nem tristeza, e lá ninguém vai chorar de angústia, e nós viveremos alegres e felizes abundantemente para sempre com Deus. Essa é a nossa alegria, saber que a morte não é o fim. Mas também, irmãos, saber que a morte não é o fim traz alegria, mas também saber da ressurreição de Jesus traz esperança ao nosso coração. Porque ele diz aí, né, no verso 27, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás o teu santo veja a corrupção. Verso 28, aliás, o verso 26 ele fala: além disso também a minha própria carne repousará em esperança. A minha carne repousará em esperança. E a nossa esperança, irmãos, está no fato de que Ele ressuscitou, e se Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Lá em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo fala sobre isso, no verso 20, ele diz assim: mas na realidade Cristo foi ressuscitado, ele diz, dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, ou seja, Ele é o primeiro a ressuscitar. Ele só é o primeiro, não é o único. As primícias dos que dormem, porque assim como por um homem veio a morte, Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Se por causa de Adão nós morremos, por causa de Jesus nós ressuscitaremos. E ele continua dizendo isso: pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Verso 22, 1 Coríntios 15. Nós morreremos a primeira morte, mas não a segunda morte. Nós que estivermos em Cristo Jesus, poderemos até descer à sepultura se Jesus não vier antes, mas seremos ressuscitados para a glória de Deus. Irmãos, as pessoas lá fora precisam saber disso. As pessoas que não conhecem a Jesus precisam saber. A mensagem da salvação é sobre isso. É sobre a ressurreição de Jesus. Sobre a ressurreição de Jesus. Foi isso que Pedro está pregando aqui, irmãos. É isso que Pedro está pregando. Sobre a ressurreição dos mortos. E por último, veja no verso 32, ele fala assim, que a sua ressurreição é real, e nós somos testemunhas. Ele fala no verso 32 aí,
Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo. Aliás, verso 32, Deus ressuscitou esse Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Quantos são testemunhas da ressurreição de Jesus aqui, amém? Pedro está falando aqui como aqueles irmãos que viram Jesus mesmo ser assunto aos céus, viram Jesus ressurreto. Mas todos nós que encontramos Jesus, como Paulo depois, somos testemunhas da ressurreição de Jesus. Porque quando nós oramos, Ele responde. Porque quando nós falamos com Deus, sentimos o calor de Deus no nosso coração. Porque quando nós louvamos a Deus na igreja ou em qualquer outro lugar, nós somos inundados pela presença de Deus. Porque Ele ministrou sobre nós o Seu Espírito Santo e nós sabemos que Ele é real, que Jesus de fato ressuscitou, porque nós temos comunhão com Jesus. Então esse verso 32 é para você também dizer: eu sou testemunha da ressurreição de Jesus. Eu sou testemunha por causa da comunhão que eu tenho com Jesus, por causa da obra que Ele fez na minha vida, porque eu sou um milagre, porque eu era para estar perdido, era para estar no lamaçal do pecado, a minha vida não tinha esperança, mas Deus realizou um milagre de redenção na minha vida, e hoje eu sou um milagre. Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Nós somos prova da ressurreição de Cristo, somos testemunhas da sua ressurreição. Mas eu quero falar com os irmãos um quarto conteúdo na mensagem da salvação, essa mensagem que Pedro pregou. Está no verso 33, e o quarto conteúdo é que Jesus derramou o Espírito Santo para consolidar a transformação na vida dos homens. Jesus derramou o Espírito Santo para consolidar a transformação na vida dos homens. Veja o verso 33, o que ele diz aí. Ele fala assim: exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Pedro está pregando sobre o Espírito Santo a esses homens. Que sermão é esse que Pedro pregou? Também é um sermão sobre o Espírito Santo. Pedro está falando para esses homens que Deus derramou o Espírito Santo. Por isso que eles estavam ali, aqueles crentes falando em línguas estranhas, porque Deus derramou o Espírito Santo sobre eles. A mensagem da salvação, irmãos, é uma mensagem que nós temos que falar sobre o Espírito Santo às pessoas. Elas não sabem o que é o Espírito Santo. As testemunhas de Jeová pensam que o Espírito Santo é apenas um fluido, uma força ativa, uma energia cósmica. Não, o Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. É aquele a quem Deus derramou para que estivesse conosco todos os dias. Quando você ora, o Espírito Santo te ouve. É o Espírito Santo que conduz você pelos caminhos. É Ele que vai desarmando as ciladas. É Ele que vai instruindo você. É o Espírito de Deus que, quando nós sentimos a presença de Deus, é que flui em nós e faz com que nós sintamos a glória de Deus quando nós estamos cultuando ao Senhor. Quando nós estamos cantando lá no carro, lá em casa, quando nós estamos de joelhos dobrados em nossa casa ou em qualquer outro lugar orando, esse poder que nós sentimos da presença de Deus é por meio do Espírito Santo. As pessoas precisam saber do Espírito Santo. Pedro anunciou o Espírito Santo a esses homens, e que que Jesus derramou o Espírito sobre nós, que Ele enviou esse outro Consolador que Ele disse aos homens. As pessoas precisam entender sobre isso. Eu queria que você guardasse 3 verdades a respeito do Espírito Santo. A primeira é que o Espírito Santo ele transforma o caráter do homem. Por isso é importante que você ministre sobre o Espírito Santo às pessoas, porque é o Espírito Santo que vai mudar o ladrão, que vai convencer a prostituta, que vai livrar o bêbado do seu vício e vai tirar o homem lá no meio das drogas, lá onde ele está na beira da morte, e fazer dele um santo pregador de Deus. É o Espírito Santo que transforma e convence os homens dos seus pecados e muda a página da sua vida. Eu me lembro quando a gente conheceu o pastor Marco, e ele testemunhou para a gente que quando o Espírito Santo tomou ele, não teve escapatória, né? E foi um poder de Deus sobre a sua vida. E outro dia ele falou até aqui na frente, né? E quando o Espírito Santo se manifesta, ele não consegue se conter, por causa da glória, da presença de Deus, e
vontade de glorificar a Deus, até na evidência de outras línguas. O Espírito Santo transforma o caráter, muda o homem, mas sem solução. Muda o homem. O Espírito Santo também, irmãos, edifica o crente. É o Espírito que nos edifica. Nós somos edificados pela comunhão com o Espírito Santo através da oração e da palavra, do jejum, da consagração, da busca contínua pela presença de Deus em nossas vidas. Somos edificados. O que isso significa? Significa que nós somos construídos, significa que nós somos amadurecidos, significa que nós vamos crescendo espiritualmente e alcançando novos patamares no âmbito espiritual da nossa vida por causa de uma obra que o Espírito Santo começou. E a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra em nós há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. É o Espírito Santo que edifica os crentes. Mas o Espírito Santo também, irmãos, dá poder para o exercício do ministério. É o que ele diz lá em Atos 1:8, quando ele fala assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus, aí ser-me-eis testemunhas. Para você pregar, você precisa do Espírito Santo. Para você anunciar a mensagem, você precisa do Espírito Santo. Para você evangelizar as pessoas na rua, no trabalho, em casa, na família, onde quer que você esteja, você precisa do poder do Espírito Santo. Você precisa ter comunhão com o Espírito, estar certo de que você foi revestido pelo Espírito. Você precisa buscar o Espírito Santo, consagrar sua vida a Deus, orar mais, não se cansar de orar, não se cansar da sua rotina de oração, não ficar satisfeito com a sua vida de oração e a sua vida espiritual, ficar indignado consigo mesmo a respeito de como você está, sempre buscando mais, sempre dizendo para si mesmo: eu preciso orar mais, preciso jejuar mais, preciso ter mais tempo com a palavra, preciso ter uma vida devocional mais direita, mais de qualidade, porque o Espírito Santo, irmãos, quer me usar, quer te usar, quer nos usar para a glória do seu nome, a fim de abençoar as pessoas, e Ele quer ministrar sobre nós poder, e nós precisamos então, irmãos, dar lugar ao Espírito Santo em nossa vida, porque é Ele quem nos capacita para o ministério, seja qual for o seu ministério. Se você tem um ministério e você não tem o Espírito Santo, logo você não tem um ministério. Se você tem um ministério e você está cheio do Espírito Santo, você vai exalar de si mesmo essa unção e esse poder sobre a vida das pessoas, e a igreja é edificada através da sua vida, e as pessoas são abençoadas através da sua vida, naturalmente, porque o Espírito Santo está agindo através de você. Você não consegue conter o Espírito Santo exalando através da sua vida se você se enche do Espírito. É sobre isso que Pedro está pregando aqui, irmãos, sobre um derramar do Espírito. E por último, a mensagem de Pedro, a mensagem da salvação, é uma mensagem que fala que Jesus é o Senhor e Salvador do mundo. Ele é o Senhor e Salvador. Veja o verso 34 e 36, o que ele diz aí, 34 a 36. Ele fala assim: porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita. Davi falando profeticamente, né? Quem que é o primeiro Senhor aqui? É Deus Pai, né? Falando a Jesus. Disse o Senhor ao meu Senhor, Davi falando, né? Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Ele fala no verso 36, portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém, irmãos? Tentaram matar Jesus, mas Ele ressuscitou. Tentaram apagar a sua história, mas Ele dividiu a história. Tentaram fazer com que Jesus fosse humilhado numa coroa de espinhos, mas Ele está sentado num trono de glória à destra de Deus. Reina para sempre. Quando Ele diz aqui, irmãos, que Ele é Senhor, Ele está falando isso porque Ele é Rei, porque Ele governa sobre todos. É isso que Ele quer dizer com o senhorio de Cristo. Quando nós falamos que o Senhor Jesus, Ele é Senhor em nossa vida, é porque Ele governa a nossa vida.
Se você ainda governa a sua própria vida, Ele não é o seu Senhor. Se é você que governa, se você diz como o mundo fala, né? Eu mando no meu nariz. Logo, você é o Senhor da sua vida. E nós precisamos ministrar isso ao mundo, de que o nosso nariz, a nossa direção, o nosso corpo todo pertence ao Senhor. E quando nós convidamos o Senhor para reinar sobre nós, nós somos melhor guiados do que nós mesmos, porque Ele é Rei, soberano, sábio, Senhor, que sabe tudo o que nós fazemos, o que nós não fazemos, o que há de acontecer conosco. Não existe melhor direção, irmãos, do que entregar as rédeas nas mãos do Senhor Jesus. Não existe melhor coisa do que você deixar de guiar sua própria vida e entregar as suas rédeas na mão daquele que reina eternamente, e Ele guiará você com glória, com bênçãos, com paz, com alegria, com satisfação eterna, com uma vida com sentido. Você encontrará o sentido da vida a partir do momento em que Cristo Jesus é o Senhor da sua vida. Reina sobre você, reina sobre o seu presente, reina sobre o seu futuro, reina sobre a sua vida. Quando Jesus reina sobre nós, nós encontramos o sentido da vida e somos satisfeitos. Ficamos descansados porque sabemos quem é que está governando, quem é que está com as rédeas nas mãos. Verso 34, ele fala que ele está sentado num alto trono, um trono de glória. Verso 35 é que nós lemos: Ele é um rei que vencerá os seus inimigos, até que ponha os seus inimigos como estrado dos seus pés. Ninguém pode contra o Senhor dos senhores. Ele não é só o Senhor, que o mundo faz muitos senhores aí, mas ninguém pode contra o Senhor dos senhores. Todos os seus inimigos serão destruídos, todas as religiões serão desmascaradas, todos os falsos deuses serão postos ao pó. E a Bíblia diz que aqueles que são ateus, aqueles que estão aprisionados em outras religiões, mesmo esses, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos vão de reconhecer que Ele reina, quer nós desejemos isso ou não, quer os homens querendo isso ou não. Ele é Senhor dos senhores, Ele é o Rei Supremo, soberano sobre todos, está acima, e não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O nome de Jesus está acima de todos os nomes. Ele é Rei, Senhor. Mas Ele não é só o Senhor, Ele também é o Salvador. Pedro diz assim: esse que vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é o ungido de Deus que havia de vir ao mundo. Ele é o Messias que os judeus estavam esperando. As profecias falavam tanto do Messias que havia de vir e que seria crucificado para a remissão dos pecados. Jesus é esse Messias. Ele não é só Senhor, Ele também é o Salvador dos homens. Não existe salvação sem Jesus. Não existe salvação em nenhuma religião. Não existe salvação nem mesmo na religião evangélica. Os evangélicos que se dizem que são religiosos e que se gabam de serem evangélicos, muitos deles, irmãos, especialmente os que estão aí na mídia, os famosos, que escolheram a religião evangélica porque está na moda, não sabem ainda o que é a salvação, não conhecem a Bíblia ainda estão apegados ao mundo e se colocaram uma capa em si mesmos para dizer que pertence a determinada religião moderna. Mas o fato é, irmãos, que nenhuma religião tem poder para salvar quem quer que seja. A nossa salvação não está nas religiões, não está nos políticos, não está nas soluções dos problemas sociais. A nossa salvação está em Cristo Jesus. Ele é o Senhor e Ele também é o Salvador dos homens. Jesus diz lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creiam não pereçam, mas tenham a vida eterna. A salvação é para todos os que creem. Quando Pedro pregou essa mensagem, os homens disseram: o que faremos, irmãos, à vista dessas coisas? O que faremos a respeito disso tudo que nós acabamos de ouvir? E Pedro então diz aí, conforme no texto nós lemos: arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus Cristo,
para a remissão dos seus pecados. Olha o que Pedro está dizendo. Vocês ouviram? Agora arrependam-se e sejam batizados para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês também, diz aí o texto. Para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. E o verso 40 fala, e com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvem-se dessa geração perversa. Essa é a mensagem que nós precisamos dizer aos homens. Salvem-se dessa geração perversa. Salvem-se dessa geração perversa. Então o verso 41 fala que os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas, amigos. Essa é a mensagem da salvação. Foi essa mensagem que Pedro pregou. E houve conversão de quase 3.000 almas. Irmãos, o assunto que nós temos de tratar é esse. É sobre a morte de Jesus. É sobre as coisas que estão acontecendo. É sobre a crucificação. É sobre a ressurreição. É sobre o Espírito Santo. É sobre um Jesus que é Senhor e Salvador. Eu e você temos que abrir a nossa boca para falar acerca dessas coisas, para dizer aos homens que eles precisam exatamente disso, de conhecer esse assunto, porque não importa o que eles pensam a respeito da religião e da vida terrena, importa o que lhes aguarda na eternidade. Tomara a Deus que nós sejamos usados por Deus, irmãos, para levar muitas pessoas à salvação em Cristo Jesus, livrá-las do inferno, livrá-las do abismo de perdição. Muitos estão morrendo sem salvação. A pior desgraça da pandemia é sabermos que muitos estão partindo sem Cristo Jesus, sem a certeza da salvação, estão indo para a perdição eterna. Que eu e você possamos ser arautos de Deus, sentinelas à beira do abismo, a fim de evitar que pessoas caiam nele, uma mensagem que vai livrar a sua vida e a sua alma. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu convido você a colocar a mão no seu coração, você é quem Deus falou essa noite. E se você quer ser um instrumento de Deus, um instrumento das mãos de Deus, instrumento nas mãos do Senhor, eu convido você a falar com Deus essa noite, para que Deus possa capacitar os seus lábios. Irmãos, Jesus falou assim para os discípulos, a seara já está branca, mas são poucos os ceifeiros. O fruto já está pronto para ser colhido, mas não há quem colha. E é porque são poucos os que estão anunciando a mensagem, são poucos os que estão se preocupando com as almas. E de fato está branco mesmo, irmãos. Às vezes alguns de nós desanimamos na pregação da palavra, ao vermos a dureza de certos corações. Mas os campos estão brancos. Às vezes você pensa, nossa, é tão difícil que alguém se converta. Mas você não ousou falar da mensagem de Jesus, como Pedro pregou, no poder do Espírito Santo. Você não ousou orar, dobrar seu joelho em sua casa, sair à rua e ministrar a palavra sobre alguém. Você não ousou orar em sua devocional acerca da salvação dos homens, apresentando a Deus os seus colegas de trabalho, talvez os seus familiares, e ir em direção a eles na certeza de que Deus abrirá uma porta. Eu queria lembrar aos irmãos de um testemunho do evangelista Jim Swaggart, que quando Jim Swaggart ele tinha dois primos famosos, um deles era o Jerry Lee Lewis, que tinha vários cassinos nos Estados Unidos, e o outro, Elvis Presley. O evangelista Jim Swaggart ficou mundialmente conhecido na década de 80 e 90 por causa das suas cruzadas evangelísticas em todo o mundo, os seus programas de televisão. E uma vez ele contando que ele foi à casa de Elvis Presley depois que Elvis tinha morrido, e era uma festa de família, e ele foi convidado a estar lá. E ele chegou lá,
e ele viu os discos, os prêmios na parede, a mobília ainda se mantinha do jeito que estava antes. Aquele lugar virou um lugar de visitação de fãs e familiares. E naquela festa de família, só ele ali, servo de Deus, e todos os seus primos e familiares ainda no mundo. E ele disse para Deus: Senhor, dá-me uma porta aberta aqui hoje, para que eu possa anunciar o teu evangelho a essa minha família. E ele orou ao Senhor pedindo uma porta aberta. E aí, de repente, uma de suas primas disse: Jimmy Swaggart, tem um piano aqui na sala, por que você não nos agracia com alguma das suas canções? E ele cantou não uma de suas canções, mas uma canção muito conhecida. O de cruz se erigiu, nela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. E quando ele chegou no refrão: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E quando ele olhou para o lado, as pessoas estavam olhando para ele e estavam chorando. E aqueles bêbados que estavam conversando ali com seus familiares largaram suas taças e começaram a chorar. E a moça que tinha convidado ele para cantar estava debruçada em lágrimas. E o Espírito Santo de Deus desceu aquela noite naquele lugar. Peça uma oportunidade a Deus e que Deus use os seus lábios.